Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem pode, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no seu capítulo de 20. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20. No versículo de número 27. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero externar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Hoje eu não me faço acompanhado da minha esposa e do nosso neném por conta do clima. Está muito frio, chuvoso para sair com o neném, né? Então é muito fácil ele ficar gripado. Então a gente não conseguiu vir hoje junto. Mas eu creio que na próxima vez que a gente vir vai estar um sol, um calor. Vai vir eu, ela, o neném, vai vir todo mundo. Fico feliz também. Quero externar minha gratidão aos pastores, presidente, que sempre me recebe muito bem aqui. Acolhimento muito bom, estava com saudade. Exaltar também a vida do nosso irmão Valber, que nos fez o convite, que Deus te abençoe. Eu nem preciso falar, encontrei ele esses dias e a gente conversou. Eu falei, acho que a última vez que eu fui lá faz 1 ano já. Aí ele falou, você tem que ir lá. Aí acho que foi no outro dia, chegou a mensagem. Você é profeta mesmo. Glória a Deus. Fico feliz também de estar entre amigos. Irmão Cosmo, que Deus te abençoe. Ele veio, glória a Deus. Eu falei, nessa chuva eu acho que não vai. Ele apareceu aí, glória a Deus. Felipe, que Deus te abençoe. Sabrina, que Deus te abençoe. Fico feliz em ver vocês aqui também. Glória a Deus. Eu pedi ajuda, Valber, se você puder me ajudar. Fazendo um fundo pentecostal. Vocês viram como estava o começo na oração, né? Jesus. Glória a Deus. Quem achou o texto, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, dá um aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 27. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E você senta dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Estamos diante de um contexto bíblico aonde a gente, conhecendo um pouco a história do povo de Deus, sabemos que o povo de Deus vai viver algo complicado. Mateus, por quê? Porque o povo de Deus, certa feita, eles vão recusar a soberania de Deus sobre o povo. Isso acontece quando o povo vai solicitar, pedir que eles tenham um rei, uma governância de um homem como os outros povos. A Bíblia vai dizer que Samuel, profeta, juiz, sacerdote, ele vai conversar com Deus e vai contar para Deus aquilo que o povo está pedindo. Então Deus fala para Samuel, o povo, ele não recusou você, mas eles recusaram a mim. Então Deus vai levantar um rei do jeito que o povo quer. Então Deus, ele vai levantar Saul. E Saul, ele não é um rei por ser escolhido, mas sim um rei porque Deus permitiu que ele reinasse sobre o povo. A Bíblia vai dizer que Saul, ele é um rei um tanto parecido com o seu próprio povo. Saul, a Bíblia já vai dizer desde o começo que ele é alguém ganancioso.
Saul é alguém que pensa sempre nele mesmo. Saul é alguém que vai pegar tudo do melhor para ele. E a Bíblia vai dizer que esse rei é o rei do jeito que o povo pediu. Até porque o povo estava querendo um rei, porque os outros povos tinham um rei. O rei dos outros era o rei pagão. Não tinha Deus no meio dos outros. Porém, por eles ver alguém sentado no trono com seus próprios olhos, então eles quis também ter alguém assim. Então Deus entende o seu povo e entrega aquilo que o povo está pedindo. Saul é levantado e sabemos que Saul é um rei covarde, é um rei medroso, é um rei que se esconde, é um rei que, se possível, ele coloca o povo para morrer, mas ele não morre. Ele se esconde e coloca você para batalhar por ele. Saul é alguém assim. Sabemos também que após Saul vai vir Davi, depois de Davi vai começar agora um povo que tem rei sobre eles. E a gente sabe que após isso, a Bíblia vai dizer que os reis que são levantados, muitos deles são reis pagãos, são reis que vai perverter a verdade de Deus, são reis que vai esquecer o templo, são reis que vão esquecer a doutrina de Deus, são reis que vão esquecer a palavra de Deus, são reis que vai levantar estátua, idolatria, são reis que vão destruir tudo aquilo que Davi construiu, tudo aquilo que um dia Salomão construiu, tudo aquilo que o povo com um coração sincero e reto fez um dia, vai começar a ser esquecido. Entrando um pouco nessa história, sabemos que antes de Josafá, o rei a qual a gente está tratando neste momento, ser levantado, vai vir muitos outros. E o pior, pasmem vocês, que esses outros que são levantados são os reis que Deus não gosta. Antes de Josafá tinha Acabe, e quando Acabe vai para a guerra, morre depois do profeta ter profetizado o que ia acontecer, a Bíblia vai dizer que agora Josafá vai começar a reinar, pastor. E o que eu gosto de Josafá é que a Bíblia vai dizer que ele vai começar a fazer uma reforma. Entendendo que ele vai fazer uma reforma, entendemos então que no reinado de Acabe estava tudo destruído. Olha aqui para mim e tenha noção de algo que eu vou te dizer. Isso aqui é espiritual, pastor. Sabe por quê? Porque ele vai fazer uma reforma, e não é porque está tudo quebrado, mas sim porque está tudo desviado daquilo que Deus quer. Eu vou repetir para ver se alguém entende isso aqui. A reforma vai começar porque Acabe tirou as coisas de Deus. Não é porque o reinado está destruído, é porque aonde era para estar Deus, não está Deus. Então ele vai começar a fazer uma reforma. Para quê, Mateus? Porque ele vai começar a tirar as coisas do mundo e trazer as coisas de Deus de volta. Ele vai começar a colocar para fora a idolatria e trazer a obediência de Deus de volta. A reforma vai começar. Olhe para mim, a reforma vai começar. E uma coisa que eu acho lindo em Josafá, eu aprendi com a teologia que toda a mensagem tem que trazer Cristo. Então vamos aprofundar, e eu te convido comigo a encontrar Jesus dentro do texto. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 4, se não me falha a memória, um rei vai começar a sair do seu trono. Isso aqui é forte, eu vou repetir. O rei vai sair do seu trono. Mateus, para que ele vai sair? A Bíblia vai dizer que ele sai do trono e vai no meio do povo. E do meio do povo, ele vai andando até o monte Efraim. Geograficamente, o que ele está fazendo é literalmente andar por todo o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele vai andar, mas tem um propósito. E qual é o propósito, Mateus? Ele vai trazer de volta o povo aos Deus dos pais deles. Mateus, eu ainda não entendi. Lá vai, Josafá deixa o trono, Jesus deixa o trono.
Josafá desce no meio do povo. Jesus desce no meio do povo. Josafá traz o povo de volta aos caminhos do Senhor. Jesus, ele deixa o trono, deixa toda a sua glória, se faz ser humano, desce no meio do povo e começa a dizer: arrependei-vos. Mateus, o que é isso? Ele está trazendo o povo de volta à presença do Pai. Por isso ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não chegar por mim. Ou seja, qual é a simbologia? Um Deus que desceu no meio do povo, um rei que deixou toda a sua glória, porque vai ter momento que vai ser assim. Para o povo voltar, o rei vai ter que descer. Para o povo chegar, o rei vai ter que descer. Mateus, eu ainda não entendi. Para você voltar para Deus, Jesus teve que descer. Para você voltar aos caminhos do Senhor, Jesus teve que descer. Josafá, ele desce e ele começa a trazer o povo de volta a Deus. A Bíblia vai dizer que após isso, Josafá, ele vai começar a colocar os juízes, porque é necessário que tenha alguém que julgue, porque, como eu disse, as coisas de Deus tinham sido quebrado. Ele coloca juízes, e Josafá é alguém agora que está seguindo aquilo que Deus quer. E a Bíblia vai dizer que ele vai conversar com esses que ele coloca para julgar o povo. E ele vai dizer bem assim: quando vocês forem julgar, não julguem pelaquilo que o seu coração, como homem, julga. Mas quando vocês forem julgar os seus irmãos, julgue pelo coração do Senhor. Eu vou voltar um pouco na história para você entender o que Josafá está pedindo. Sabe por quê? Porque em 1 Samuel, quando a gente olha a história de Davi, Davi não ia ser rei se Samuel seguisse pelo seu próprio coração. O que Deus fala com Samuel: Samuel, tu julgas, tu escolhe pelaquilo que tu vê, mas eu enxergo o coração. E todos esses que estão aqui, nenhum deles tem um coração segundo a minha vontade. E Senhor, o que eu faço? Ainda não acabou os meninos, manda chamar Davi. Davi chega, ele é ungido, ele é separado. Ou seja, o que Josafá estava querendo dizer: se vocês forem pelo seu próprio coração, vocês vão transgredir. E se vocês transgredir, a ira de Deus vai se acender. Mateus, e para não transgredir, o que a gente faz? Você vai julgar pela vontade de Deus, você vai chamar pela vontade de Deus. Hoje, eu vou abrir o leque, Felipe. Hoje, a nossa geração não chama mais pela vontade de Deus. A gente chama para pregar pelaquilo que nosso olho vê. A gente não chama mais para cantar pelo que Deus mandou chamar. A gente chama porque canta bonito. A gente chama porque tem um nome famoso. A gente chama porque tem seguidor. Mas o Senhor está dizendo no coração de alguém: eu não mandei você chamar pelaquilo que tu vê. Eu não mandei escolher pelaquilo que seu coração escolhe. É na minha vontade. E não é à toa. O que eu vou dizer é muito sério. E não é à toa que a nossa geração é uma geração que sai escândalo todos os dias. Você vê a pessoa louvando ontem e hoje já saiu escândalo sobre ela. A pessoa está com a agenda aberta, traindo a mulher, batendo na mulher. Está com a agenda aberta, mas se prostituindo, adulterando. E a pergunta é: o que eles estão fazendo em cima do altar? Aí alguém está olhando e dizendo: por que Deus não faz? Porque a ira dele está acesa. Aí alguém pergunta: por que ontem foi bênção e hoje o Senhor desceu com uma mensagem de correção? Porque ontem você escolheu pelo seu coração, mas hoje Deus que trouxe. Olha pra mim. E posso te dizer uma coisa:
Toda vez que você começa uma reforma e começa a tirar aquilo que é pecado para colocar aquilo que é santo, alguém se levanta. Você conhece a história de Neemias? Neemias recebe o recado. Tá tudo desmoronando, tá tudo quebrado. Ele vai voltar, vai colocar a mão na obra, começa a levantar tudo de novo. A Bíblia vai dizer que se levanta os opositores, Sanbalat e Tobias, para parar aquilo que ele está fazendo, a reforma. Com Josafá não é diferente. Ele começa a fazer. Enquanto ele está fazendo a reforma, chega o recado: Josafá, o povo de Moab e Seir querem descer contra nós. No meio da reforma, na hora que as coisas de Deus estão voltando, os inimigos se levantam. Só que eu aprendi uma coisa com Josafá: para quem é crente, para quem é cristão, para quem é fiel, não resolve as coisas na carne. Mateus, o que Josafá faz? E ele foi orar. Eu imagino, pastor, Josafá orando. Eu imagino ele falando com Deus: Deus, agora que eu comecei a fazer a reforma, agora que eu comecei a tirar o pecado, agora que eu comecei a trazer o povo de Deus de volta, ele se levanta. E detalhe, o povo que se levantou foi o mesmo povo que Deus disse: não vai para cima deles, deixa eles, segue o seu caminho. E você olha para o contexto bíblico, os mesmos que o povo de Deus não atacou, é os mesmos que agora querem atacar o povo de Deus. Josafá, ele entra em uma oração espiritual. E detalhe, posso te dizer uma coisa? Ele não ora sozinho, ele chama toda Judá para orar com ele. Eles se reúnem, e a Bíblia vai dizer que todos juntos começam um jejum. Porque eu aprendi que jejum é para quem vai para uma batalha, não carnal, mas espiritual. E hoje a gente vê o contrário: indireta para cá, indireta para lá, e ninguém desce para orar. Mas isso a gente deixa para outra hora. Vem comigo pro texto. Josafá, ele vai começar a falar com Deus. E a oração de Josafá é uma oração linda e poderosa. Mateus, por quê? Porque quando ele começa a falar com Deus, a primeira coisa que ele faz é mostrar como Deus é poderoso. Quer ver? Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos da nação? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha como ele começa a oração: Deus, tu é todo poderoso. Deus, tu é dono do céu. Deus, até no reinado do inimigo é o Senhor que manda. Senhor Jesus, eu não sei se você pegou isso aqui ainda. O início da oração dele já é dizendo: tu é poderoso, eu não sou. O Senhor governa, eu não governo. O Senhor criou o céu, eu não criei o céu. O Senhor manda no inimigo, eu não mando no inimigo. Era ele falando com Deus: Deus, tu é todo poderoso. Ele não só mostra como Deus é poderoso, mas ele continua, e o próximo passo na oração dele é lembrar o que Deus já fez no meio do povo. Porventura, o nosso Deus não expulsaste os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo. Ele tem habitado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal vier sobre nós, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, no meio da sua oração, primeira coisa que ele faz é mostrar como Deus é poderoso. Segunda, ele vai lembrar o que Deus já fez no meio do povo. Olha aqui para mim, sabe qual é o nosso problema? É que a gente esquece o que Deus já fez e faz. A gente entra pra guerra como se a gente fosse perdedor, porque a gente esquece quem está com nós. Pega isso aqui. Josafá, ele continua a oração dele.
isso aqui que me chama a atenção. Mateus, por quê? Porque a oração dele, ele está falando que vai vir contra eles, e o Senhor disse que vai livrar, e ele começa, mas o ponto principal é esse: Senhor, eles vão vir contra nós, e a gente não sabe o que fazer. Senhor, eles vão vir contra nós, eles são mais do que nós. Porém, os nossos olhos estão fixados no Senhor. Não, eu vou repetir isso aqui. Senhor, eles são mais poderosos que nós, eles têm mais carruagem que nós, eles têm mais soldado que nós, porém, os nossos olhos estão fixados no Senhor. Mateus, o que Josafá está falando? Deus, eles vão vir com carruagem, mas nossos olhos estão no Senhor. Eles vão vir com a espada, mas nossos olhos estão no Senhor. Eles são mais poderosos, mas nossos olhos estão no Senhor. A gente não sabe o que vai fazer, mas nosso olho não vai para a direita, não vai para a esquerda, mas continua fixados no Senhor. Que é isso, Mateus? A gente estava falando, nós não pode, o Senhor pode. A gente não desce, o Senhor desce. A gente não vai, o Senhor vai. Os nossos olhos estão fixados no Senhor. Lá vem a resposta de Deus para quem está com os olhos fixados nele. Ô Josafá, você não vai ter que guerrear. Eu descerei, e essa batalha agora é minha. Jesus, eu não sei se tem alguém que acredita em profecia aqui, mas Josafá orou, e a Bíblia vai dizer, o Espírito Santo desceu, tomou o profeta falou, ô Josafá, assim diz o Senhor, eu descerei e eu batalharei por você. Lá vai, se tiver alguém para levantar a mão, que eu sinto a graça do Espírito para profetizar aqui. Assim diz o Senhor, eu guerrearei por você. Cadê? Olha a glória. Olha a glória. Deus desceu aqui. Deus desceu aqui. Lá vai. Quem vai quebrar a corrente é Deus. Quem vai quebrar a feitiçaria é Deus. É você orando e Deus descendo. De Deus aqui. Cadê você que é de guerra? Cadê você que é de peleja? Jesus. Segura. A gente vai voar aqui. Segura. Bem baixinho. Só quem entendeu a mensagem. Deus falou com eles. Josafá, você não vai guerrear, quem vai guerrear sou eu. Só que o Senhor fala assim no outro dia, mas vocês vão ter que descer na guerra. O Senhor está dizendo mais ou menos assim: você não vai ficar sentado aí bonitinho enquanto eu guerreio lá, não, você vai descer também. Deus estava falando para Josafá assim, ô Josafá, eu vou descer lá, mas você desce comigo lá também. Uma coisa ou outra. O Senhor está olhando para Josafá e falando, eu usei o meu profeta para falar que eu vou descer, mas eu quero ver se você crê que eu vou derrubar todos os inimigos, e desce comigo também. Ei, Jesus. Lá vai. E eles descem para a guerra. Só que Josafá, eu lembro, é culto de adoração, é ou não é? Eu gosto de pregar no tema.
Deus fala, vocês vão ter que descer lá também. Josafá de manhã chegar no povo e fala, a gente vai ter que descer para a guerra. Mas Josafá, Deus não vai descer, mas nós vai descer também. Mas ele vai guerrear e nós vai fazer o quê? Josafá chega e fala, ô levita, vem para cá. Vai na frente do batalhão. Mas para quê? Porque a gente vai adorar. Você não pegou, eu vou melhorar. Levita, vai na frente da guerra, porque a gente não vai ter que pelejar, mas nós vai adorar. Se tiver alguém comigo aqui, a glória vai entupir esse lugar. Eles estão descendo. A Bíblia vai dizer que quando eles começam, eu gosto de imaginar. Eu imagino os levitas começando a cantar e tocar. E a Bíblia vai dizer, e o Senhor desceu. Eu não sei se você crê nisso, é para quem é crente pentecostal. Mas pastor, eu imagino eles começando a dar glória e cavalo caindo. E Josafá dizendo pro povo, adora, adora, adora. Pra quê? A gente começou a louvar agora e o Senhor já está começando a destruir as carruagens. Jesus, Jesus. Eu vou ler. Enquanto eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte de Seir, os que vieram contra Judá, e eles foram feridos. É que você não pegou, senão você tinha dado glória. Quando eles começaram a cantar e louvar, o Senhor começou a montar emboscadas no campo de guerra. Eu imagino, varão, eles começando a chegar no campo de batalha, e eles vendo o povo de Moabe caindo, e eles olhando, o que é isso? E Josafá falando, adora, 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 adora. Nós canta e ele derruba, a gente louva e ele derruba. Enquanto eles começaram a cantar, o Senhor começou a ferir os inimigos. Ele começou a ferir o de Moabe, ele começou a ferir o de Seir, ele começou a ferir os de Amon, e começou a derrubar um atrás do outro. E aí levantou pessoas hoje que diz que adoração não faz nada. Começou a levantar pessoas que diz que louvor não faz mais nada. Mas eu aprendi uma coisa: se o Senhor desce para o campo de guerra, o meu trabalho é adorar. Jesus. E o Senhor começou a derrubar um atrás do outro. E o povo de Deus fazia o quê? Adorava. Posso te dizer uma coisa? Sabe o que está impedindo de Deus trabalhar? É a sua boca que está fechada. Sabe o que está impedindo do Espírito Santo te tomar num culto desse? É a sua boca que está fechada. Mateus, eu não acredito nisso que você está falando. Não se preocupa que chamaram um pregador que gosta da Bíblia. O salmista escreve e diz: como o Senhor vai te encher se sua boca está fechada? Não sou eu, é um salmista. Abre a boca, 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 abre a boca. Eu te convido, 30 segundos de glória aqui. 30, 29, 28. Jesus, é você abrindo a boca aí e o Espírito Santo começando a renovar a crente aqui agora. É você adorando aí e a carruagem de Deus parando aqui agora. É a sua adoração subindo e a mão de Deus descendo aqui agora. Eita, Jesus. Jesus, 20. Eu estou sentindo o Espírito Santo e autoridade aqui agora.
É a igreja adorando a Deus e a entidade caindo por terra aqui agora. Eu vou na autoridade, pastor. Eu passei pela porta e senti o cheiro de cigarro. Eu passei pela porta e comecei a sentir cheiro de álcool. E o Senhor falou comigo: Zé Pilintra vai cair por terra aqui agora. Enquanto eu envolvo a minha igreja em um movimento de adoração, eu começo a colocar por terra o Zé Pilintra. Oxi, cadê? 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 Aqui dentro não, Satanás! Aqui dentro não! Aqui dentro quem manda é o Espírito Santo. A entidade cai por terra agora. Vício cai por terra agora. Exu, caveira, pomba, gira. Aqui dentro não se cria. Aqui dentro quem manda é o Espírito. Jesus. Jesus. Ei, Senhor. Jesus. Eita, Pai. Remicantorebiaçá. Jesus. É para quem é espiritual. Tem corrente quebrando hoje. É na adoração da igreja. Mateus, eu não acredito em movimento. Então você não acredita em Atos 2. Mateus, eu não acredito em movimento. Então você não acredita no Espírito Santo de Deus. Gênesis, tudo era vazio, mas o Espírito Santo já se movimentava. Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus ele vem, destrói tudo. E a Bíblia diz que Deus matou todos e ficou despojos. E além de Deus dar vitória para o povo, Deus também deu riquezas. Mas isso aqui é só para quem desce para a guerra, varão. Não é para quem ficou, não. Isso aqui é para quem desce para a guerra. Porque além de eles ganhar vitória, a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram no corpo dos mortos, tinha joias, pedras preciosas. E a Bíblia vai dizer que foi mais ou menos 3 dias que ele estava voltando para o campo de guerra. Mas era para guerrear? Não, era para pegar os frutos da guerra. Mateus, o que você está querendo dizer? Deus te dá a vitória aqui, mas amanhã você volta aqui de novo. A guerra é travada aqui, Deus dá vitória, mas amanhã tem os frutos também. Nosso problema é descer para a guerra e esquecer dos frutos. Mas isso deixa para outra hora. A Bíblia vai dizer que eles vão voltar. Eles fazem tudo. E no versículo qual a gente leu, a Bíblia vai dizer que eles vão voltar para Jerusalém. E a direção deles é para dentro do templo. Mateus, o que eles vão fazer dentro do templo? Eles vão continuar adorando. A Bíblia vai dizer que eles vão pegar as harpas, vão pegar as trombetas, porque agora começa o culto de agradecimento. Mateus, eu não acredito. Eles guerreou, Deus deu vitória. Após a vitória começa o culto de agradecimento. Volta para o templo. Volta para o templo. Volta para o templo. Para chorar não, para glorificar. Volta para o templo. Eu vou aprofundar. O Senhor te deu vitória na guerra segunda. O Senhor te deu vitória na terça. O Senhor te deu vitória na quarta. E na quinta-feira Ele te chamou para dentro do templo para um culto de agradecimento. Eu não sei se tem alguém com o coração grato aqui,
Mas se tiver, pega a trombeta, pega a harpa, pega o cântico e adora. Por quê? Porque Ele te deu vitória na segunda, Ele te deu vitória na terça, Ele desceu na guerra na quarta e te deu vitória hoje. Olha pra cá que eu preciso encerrar. Eu comecei em Jesus e preciso terminar em Jesus, varão. Lembra que Josafá foi o rei que desceu no meio do povo. Do meio do? Isso. Desceu no meio do povo. Trouxe o povo de volta para a presença de Deus. E isso faz nós lembrar do próprio Cristo. Como Paulo escreve em Filipenses, se não falha a memória, e ele se despiu de toda a sua glória. Deixou o seu trono e desceu. Posso dizer uma coisa? E se eu te contar que Jesus também desceu para guerrear uma guerra que a gente não ia ter vitória? E se eu te contar que Jesus desceu para guerrear uma guerra que a gente não ia conseguir? Isaías escreve e diz que Ele tomou por si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Ele pegou o pecado de todo mundo e colocou sobre Ele. Ele veio guerrear uma guerra também, a qual por través dele a gente foi vitorioso. Por causa dele a gente está aqui hoje. Por causa de Jesus, que deixou toda a sua glória. Ele deixou seu trono lá e disse: eu vou descer. Para quê? Porque o meu povo não vai conseguir guerrear. Porque o meu povo vai perecer. Então eu vou descer. Ao mesmo tempo que eu vi Josafá fazendo aquilo que Jesus fez, eu encontro também Jesus fazendo novamente o que ele fez pela vida do povo de Deus. O que? Descer para a guerra onde todos já estavam condenados para morrer. Posso ser sincero? Sem Deus, Josafá e todo o povo morre. Sem Jesus, nós tudo morre. Não, você não pegou e eu vou melhorar. Sem Jesus, condenação eterna. Com Jesus, salvação. Sem Jesus, pecado. Com Jesus, perdão de pecado. Sem Jesus, lá vai. Sem Jesus eu não prego. Sem Jesus não louva. Mas com Jesus, posso te dizer uma coisa: sem Jesus não adianta de nada a sua adoração. Mas com Jesus a adoração faz sentido, a pregação tem sentido, o louvor tem sentido, o perdão tem sentido, o Espírito Santo tem sentido, a cruz tem sentido, o poder, a graça, o batismo, o fogo, os dons, o céu tem sentido. E se isso tem sentido para você, eu te convido a adorar Jesus aqui agora. Vou bem baixinho e a gente sobe junto, que eu vou finalizar. Sem Jesus, a depressão ela te mata. Sem Jesus, a ansiedade ela te consome. Sem Jesus, a prostituição te domina. Sem Jesus, o adultério destrói a sua vida. Sem Jesus, a mentira ela te consome até você achar que ela é verdade. Sem Jesus, você ia estar condenado ao inferno. Sem Jesus, tu já tinha um passaporte só de ida lá para baixo. Sem Jesus,
teu casamento ia ser destruído. Sem Jesus, o seu filho não ia ter salvação. Sem Jesus, você não ia ter motivo para estar aqui dentro. Sem Jesus, a porta nunca ia ser aberta. Sem Jesus, não ia ter motivo para a gente festejar. Sem Jesus, não ia ter motivo nenhum para eu segurar o microfone e dizer que Jesus é bom. Sem Jesus, não tinha motivo para você colocar uma roupa bonita, entrar por dentro do culto, falar em línguas, ser renovado, receber dom. Sem Jesus, você não ia ser curado da enfermidade. Sem Jesus, o câncer ele te matava. Sem Jesus, as drogas te consumiam. Sem Jesus, a cocaína te matava. Sem Jesus, a bala perdida te encontrava. Sem Jesus, na sua trajetória, no seu caminho, Satanás fazia você de marionete. Mas posso te dizer uma coisa: ainda bem que ele deixou a sua veste, deixou a sua glória, desceu no meio do povo e disse: Mateus vem, pastor João vem, igreja vem. Posso te dizer uma coisa: quem quebrou o laço de Satanás para você estar aqui foi Jesus. Eu vou para o texto. A Bíblia vai dizer que os inimigos foi ferido. Novo Testamento, quem foi ferido foi o próprio Cristo, o calcanhar ferido que esmagou a cabeça de Jesus. Antigo Testamento, ele feriu os inimigos. Novo Testamento, Jesus é ferido, Jesus é chicoteado, Jesus é caluniado. Para quê, Mateus? Para dar vitória para o seu povo, para dar vitória para o seu povo. Na cruz do Calvário, ele não estava ferindo os inimigos, ele estava sendo ferido. Mas posso te dar uma notícia: ele foi ferido, mas a cabeça da serpente, a cabeça da foi esmagada. Você pode se coloque de pé. Jesus, segura na mão desse crente que está do seu lado. Isso aqui é só para quem é grato. Você vai começar a orar com essa pessoa que está do seu lado. Por que, Mateus? Você vai ser grato. Você vai dizer: obrigado, Deus, por ser todo poderoso. Obrigado, Senhor, pela beleza da sua santidade. Mateus, o que é adorar o Senhor? Na beleza da sua santidade, é tu adorar Ele dizendo que Ele é poderoso, é adorar Ele dizendo que Ele é justo, é orar Ele dizendo que Ele é digno de toda a honra. Mateus, no hebraico, adorar o Senhor na beleza de toda a sua santidade é você adorar Ele não pelo aquilo que Ele fez na guerra, mas é você adorar Ele dizendo que Ele é poderoso porque Ele é, dizer que Ele é santo porque Ele é você adorar Ele pelo aquilo que Ele é. Então eu te convido a adorar o Senhor porque Ele é poderoso, porque Ele é santo, porque Ele é digno de toda a honra, digno de todo louvor. Eu vou começar aqui. Jesus foi ferido, mas esmagou a cabeça da depressão. Jesus foi ferido, mas esmagou a cabeça da ansiedade. Jesus foi ferido, mas te buscou na biqueira. Jesus foi ferido, mas te buscou na prostituição. Jesus foi ferido, mas te buscou no mundo. Jesus foi ferido, mas desceu e te trouxe para o culto. Jesus foi ferido, mas desceu na segunda-feira. Jesus, ele foi ferido, mas desceu na terça-feira. Jesus foi ferido, mas desceu na quarta-feira. Hoje, quinta-feira, não é diferente. Ele está no nosso meio. Ele está do nosso meio. Eu vou continuar. Jesus quebrou o laço de Satanás. Jesus quebrou a arma. Jesus quebrou a bala perdida. Jesus quebrou a cocaína. Jesus quebrou o alcoolismo. Eu vou para o lado espiritual. Jesus esmagou a cabeça do Zé Pilintra essa noite. Jesus esmagou a cabeça do Chucaveira essa noite. Jesus esmagou a cabeça da Pombagira essa noite. Jesus esmagou a cabeça do espírito da morte. Jesus esmagou a feitiçaria essa noite. O Senhor desceu naquela mesa e pisou em cima, dizendo: está cancelado toda a obra de feitiçaria contra o povo da fé e missão, da fé e missão, da fé e missão. Ei, cadê você? Cadê você? Cadê você? Ora, 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 ora. Eu te dou 30 segundos, vai.
adoração, o Senhor desceu aqui. No culto de adoração, o Senhor está aqui. A adoração atrai Ele, você consegue adorar? A adoração atrai o Espírito dEle, você consegue adorar? É tu adorando aí e o Senhor descendo agora. Agora, já pegou lá atrás. Isso, ora. Olha o renovo. Olha o renovo. Zé Pilintra já foi embora há muito tempo. Assim diz o Senhor. Laço de morte está sendo quebrado aqui agora. O luto foi quebrado aqui agora. Quem tiver com o filho aí do lado, coloca a mão sobre a cabeça. Eu vejo um sepulcro pequeno e o Senhor quebrando. Satanás está querendo tragar as crianças. Mas essa noite, diz o Senhor, Samuel vai ficar no tempo. Perdeu as forças, Satanás. Perdeu a guerra. Sabe o que a feiticeira não contava? É que você ia vir para dentro desse culto. Sabe o que o bruxo não contava? Que você ia vir aqui para dentro essa noite. Ele achou, eu vou falar sem medo de errar, ele achou que a seta que ele lançou sobre você ia deixar você parado em casa com dor. Mas o Senhor tira toda a seta agora. Eu vou deixar você adorar. Vai, você pode 1 minuto de glória. Vai. Fica de frente com essa irmã. Continua comigo. Que essa noite o Senhor marcou ela nesse culto. E assim diz o Senhor: essa noite eu sou Deus que toca no seu coração. Tu não desce a sepultura, porque essa noite a maca foi quebrada. Eu olho para você e vejo 3 setas no seu peito. Só que enquanto a minha igreja dá glória a Deus, eu vou tirando agora. A primeira já foi quebrada. O infarto não toca no... O Senhor tira do seu coração e envia de volta para aquele que fez a obra. Sai daqui sabendo que pela sua adoração o Senhor desceu. Acabou, glória.
Deus está guerreando aqui ainda. Essa noite Deus decidiu guerrear por nós. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, essa nuvem negra já partiu em retirada do nosso meio. Jesus, teve uma irmã no começo do culto que pediu oração pelo filho, e assim diz o Senhor: o teu filho é meu. Depressão não toma ele, e eu vou ser profundo. Satanás não traga ele para o mundo. Eu vejo uma confusão na mente do seu filho, e vozes querendo atrair ele para aquilo que é errado. Só que droga não prende o seu filho. Vício não vai prender seu filho, não. Que essa noite vozes estão sendo fechadas e silenciadas na mente dele. Porque quando Deus lança uma promessa na vida de alguém, Deus conclui. E não tem capeta na terra e no inferno que faz as promessas de Deus ser canceladas na vida de alguém. A rodinha de amigo não te pertence, jovem. Esses amigos não é amigo, jovem. É você se aliançar com eles. Que a tua casa vai começar a desmoronar. É tu começar a querer e fazer que a perturbação vai tomar sua mente. Só que nesse culto, assim diz o Senhor, permanece comigo, que eu tiro toda a perturbação da sua mente. Eu vou orar aqui, se tiver algum corajoso para orar comigo. Senhor, meu Deus, Pai amado, eu creio, Senhor, que no meio desse culto o Senhor está presente. Pai amado, Pai querido, a sua palavra foi pregada aqui agora. Senhor Jesus, eu creio que toda entidade, toda potestade, todo principado caiu por terra essa noite. Pai amado, Pai querido, todo laço que Satanás fez foi cancelado pela sua presença. Pai amado, Pai querido, essa noite eu creio, meu Pai, que a gente entra adorando e volta adorando a beleza da sua santidade. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é glorioso, o Senhor é aquele que abre a porta, fecha a porta, faz viver, faz morrer, faz ressuscitar. O Senhor é aquele que dirigiu esse culto, finaliza esse culto, segura a gente, traz a gente, leva a gente. E eu creio, Senhor Jesus, que essa noite o Senhor renovou, o Senhor transformou, o Senhor libertou. E eu creio, meu Pai, que essa noite a guerra não é nossa, a guerra é de Deus. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Essa noite
a gente não puxa a espada. Essa noite a gente puxa a harpa. Essa noite a gente não puxa o escudo, a gente puxa o glória. Essa noite a gente não traz carruagem. Essa noite a gente traz glória e aleluia. Essa noite a gente não vem com espada, com lança, com escudo, mas essa noite a gente vem igual Davi, no nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio, meu Pai, que enquanto a gente ora aqui e te glorifica, o Senhor já desceu na minha casa, na casa das pessoas da igreja, na casa da irmã, na casa do irmão. Essa noite, meu Pai, espírito de contenda, devorador, migrador, já caiu por terra. Essa noite, meu Pai, vai ser marcado pelo dia que a gente deu glória e o Senhor desceu na casa, não só na igreja, mas desceu na minha casa, na sua casa. Essa noite é a noite de adoração. Glória a Deus. Levanta a mão lá no alto. Eu finalizo. Eu te convido a gente finalizar agora. Eu vou contar até 3 e você vai bater palma para o Senhor e dar um brado de glória para Ele, em sinal de adoração pelo que o Senhor fez dentro dessa casa essa noite. Eu conto 1, eu conto 2 e a glória de Deus já está aqui. Eu conto 2,5 e a presença de Deus já destruiu as muralhas, já abriu as portas, já quebrou as correntes, já quebrou o espírito da morte. Eu conto 2,99 e a presença de Deus já está sobre nós. Eu conto 1, 2, 3, glória!